Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula nós vamos conversar um pouco da importância de se dominar o conceito de frações equivalentes. Imagine que você tenha uma situação dessa para resolver, ou seja, calcular a soma de duas frações, e de repente não é muito complicado você lembrar de expressões como essa que eu estou indicando aqui na parte de baixo da tela. Essas fórmulas que aparentemente são mágicas e que vão te dar a sensação de que resolvem quase todos os problemas relacionados à adição de frações num passe de mágica e com poucos passos. Não é complicado você achar esse tipo de expressão pela internet afora ou até mesmo em livros de matemática. Mas vamos ver o que acontece com a mágica que ela propõe em situações como essa. Num primeiro momento, nós sabemos que o resultado para esse tipo de operação será também uma fração, e olha só o denominador desta fração de acordo com esta fórmula. Os denominadores das duas parcelas são b e d, e é claro, eles têm que ser diferentes de zero. Lembre lá que dividir qualquer número por zero gera uma indeterminação matemática. Mas tudo bem, o que importa para a gente é que aqui no resultado nós temos b vezes d, que é justamente o produto dos dois denominadores. Os dois denominadores lá naquela expressão que a gente tem que resolver são 1024 e 2048. Então, de acordo com essa formulinha aparentemente mágica, nós temos que multiplicar 1024 por 2048. Só aqui você já pode parar e pensar no trabalho que vai dar e no tempo que você vai gastar para realizar esse cálculo sem uma calculadora. E aí você já começa a desconfiar e pensar, será que não existe uma maneira mais simples de resolver esse cálculo? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, mas aí você continua. Você ainda tem que construir o numerador desse tipo de expressão, que é a vezes d, ou seja, o produto do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, ou seja, nós temos que multiplicar 1 por 2048 e logo em seguida somar o resultado disso com o produto do b pelo c, ou seja, o produto do numerador da segunda fração pelo denominador da primeira. E se você pensar bem nesse ponto, nós teremos esse cálculo a realizar. Se você é uma pessoa que nunca viu esse tipo de expressão, já deve ter deduzido que esse decoreba todo para memorizar esse tipo de fração vai gerar esse tipo de cálculo, e você pode já estar pensando, puxa, será que vale a pena ficar usando esses artifícios para resolver cálculos assim? Eu aqui não vou nem continuar o cálculo, porque o que eu queria é que você percebesse o nível de dificuldade que você vai encontrar e o tempo que você vai gastar para realizar todos esses cálculos e determinar a soma dessas duas frações. Mas qual que é a alternativa então? A alternativa é você dominar o conceito de frações equivalentes e trocar uma série de cálculos que você nem entende direito de onde veio por outros cálculos que vão envolver conceitos simples. Por exemplo, aqui no caso, nós temos a primeira fração e ela já é irredutível. O numerador é 1 e não tem como simplificar mais ainda esta fração. Então, na primeira parcela, o 1.024 vai se manter. E nós vamos ter que somar com essa outra fração. Ou, se você percebeu que tanto o numerador quanto o denominador são números pares, você vai poder dividir os dois por 2. E por que você pode fazer isso mesmo? Por causa do conceito de frações equivalentes. Então, você vai obter uma fração equivalente a 2/2048 quando você divide tanto o numerador quanto
denominador por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, na segunda fração, você terá o numerador, que é 1, e o denominador vem da divisão de 2048 por 2, que é 1024. Olha só o que aconteceu. Apenas usando o conceito de fração equivalente, entendendo que 1024 avos é equivalente a 2048 avos, nós já obtivemos um outro cálculo muito mais simples de ser realizado. Por quê? Olha só, os dois denominadores nessas duas frações são iguais. Então, a gente pode resolver este cálculo simplesmente mantendo o denominador, que é 1024, e somando os dois numeradores, 1 mais 1, que é 2. Então, olha só, em poucos segundos, usando o conceito de frações equivalentes, você consegue calcular a soma das duas frações rapidamente, ao passo que, usando aquela expressão quase que mágica, você demoraria um bocado de tempo e ainda correria o risco de errar em muitos cálculos. E eu não estou dizendo que esta expressão não é válida. Ela é válida sim, mas ela não traduz a melhor maneira para se resolver esse tipo de cálculo.